A paz do Senhor, vasos, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de um assunto maravilhoso. Hoje o assunto é chamado, como vocês viram aqui no título, né? O que fazer após ser chamado por Deus? Eu vejo muito claro a nossa vida com Deus como um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Ele coloca uma peça e o próximo passo tem que ser nosso. Basicamente isso que eu vejo. Então o nosso chamado nada mais é que um tabuleiro de xadrez. Isso faz sentido? Eu separei 3 tópicos para estarmos discutindo hoje e verificando, né, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer agora, meu Deus, o que eu tenho que fazer para viver isso, meu pai. Lembrando que, gente, eu também sou jovem, eu estou nessa caminhada, eu estou correndo atrás disso, tentando fazer ao máximo desses 3 tópicos para viver o quanto antes o que Deus tem para mim. O primeiro tópico que eu coloquei aqui é capacitação. O que é a capacitação? Se Deus chamou para a palavra, você tem que se capacitar na palavra. Se Deus chamou para cantar, você tem que se capacitar no louvor, para que cada vez mais você esteja desenvolvendo o que Deus tem para você. Gente, isso é muito claro. Por exemplo, Deus me chamou para a palavra. Qual que é o meu papel aqui? É me desenvolver com a Bíblia. Eu tenho que estudar mais a Bíblia, para que eu consiga desenvolver o que Deus tem para minha vida. Enfim, o primeiro passo é capacitação. Se capacite. Alguém já sabe o termo de campo, ir para o campo do exército? Enfim, é basicamente isso. É um período que o pessoal do exército vão para um campo, eles vão para um lugar onde eles têm que preparar as malas, eles ficam basicamente isolados e eles têm que carregar tudo que eles precisam. É uma missão. O que eu fico pensando? Eu fico imaginando a gente, espiritualmente falando, pegando todas as nossas armaduras, pegando todos os equipamentos que vamos precisar para essa missão e ir. Mas Deus só vai nos enviar quando a gente estiver preparado e com o nosso armamento. E o que é esse armamento? É a capacitação. O segundo tópico, eu acho que, pra mim, é um dos mais relevantes. Acho que tá um pouco escuro. Melhorou. Gente, tem um negocinho aqui, vou botar emoji ali. O segundo tópico, eu acho que é um dos mais importantes, porque assim, são 3 tópicos, mas você tem que fazer eles juntos, ok? Eles se complementam, não pode deixar nenhum escapar. O segundo tópico nada mais é do que servir. Por que é tão importante servir? Porque o nosso chamado, ele é basicamente um chamado para servir. Por quê? Você está indo lá para, por exemplo, levar a palavra de Deus, para pregar. Você está servindo pessoas. Por exemplo, você vai pregar no ginásio, você está servindo 10 mil homens, você está servindo 3 mil homens, você está levando a palavra de Deus e sendo um vaso, você está sendo um canal de bênção para a vida daquelas pessoas. Então, nada mais é que você está servindo. E é por isso que esse tópico é tão importante. Todos os chamamentos de Deus ali na Bíblia, ele primeiro convida os seus servos a servirem. Elias chama Eliseu, Eliseu tem que servir a Elias. Samuel teve que servir a Eli. Foram grandes homens da Bíblia, fizeram grandes coisas na presença de Deus. Mas antes de servir uma multidão, servir várias pessoas, eles tiveram que servir a um homem. Segundo passo, e muito importante, servir. Servir aí na igreja onde você congrega, servir aos seus pais, servir ao seu pastor, servir ao seu líder. Gente, não adianta a gente querer pregar em ginásios, cantar para multidões, fazer missão em diversos países, sendo que a gente não consegue fazer o básico. A gente não pode ser enviado para um campo missionário lá em outro país, sendo que a gente não consegue fazer a missão dentro de casa, sendo que a gente não consegue ajudar a nossa mãe dentro de casa. Não adianta eu querer pregar para uma multidão, 10 mil pessoas, 1000 almas lá, servir 10 mil almas, sendo que eu não consigo servir ao meu pastor. Então o segundo passo é servir. Bota bem grande aqui. Servir. Gente, isso aqui tá me incomodando. O terceiro passo, que é muito importante também, que é desenvolver. Ele é um pouquinho mais trabalhadinho, porque antes disso você tem que se capacitar, você tem que estudar a palavra, você tem que servir e você vai desenvolvendo aos poucos. Eu prego tomando banho. Eu prego pra mim mesma o tempo todo. Eu gosto de ministrar. Então eu ministro ali na minha igreja, quando me dão oportunidades, eu ministro para meus amigos, eu tenho que desenvolver o que Deus tem para mim. Débora, como é que eu vou desenvolver se na minha igreja eles não me dão oportunidade? Deus vai te dar oportunidades. Deus nos dá a oportunidade de pregar a palavra dele. É somente pedir. Mas às vezes não vai ser no púlpito da igreja, vai ser para o seu amigo, vai ser para os seus pais, vai ser para os seus irmãos, vai ser para um morador de rua. Deus quer te usar a disseminar a palavra de Deus. Pode ter certeza que oportunidade para isso Deus vai te dar. Vamos fazer um completo aqui rapidinho? Capacitação, servir e desenvolver. Então, resumo do que a gente vai fazer com o nosso chamado.
Isso é o resumo de quando Deus deu o start. Ei, agora você está pronto. Você está pronto para mudar uma geração. Agora você está pronto para viver grandes coisas na minha presença. Você vai ter que fazer esse mesmo processo. Porque quando você estiver pregando para muitas pessoas, você vai estar servindo muitas pessoas. Você vai estar se desenvolvendo. E quanto mais conhecimento você tem que buscar. Então você vai estar em constante capacitação. Um detalhe bem importante, que eu acho que não vale deixar escapar. Se você está vendo esse vídeo, talvez você também esteja nessa dúvida. Meu Deus, quando que vai começar, meu pai? Respira. Respira. Ora, faça esses processos. E uma coisa mais importante para você não esquecer. O seu chamado é para glorificar o Senhor. Faça tudo para a honra e glória do Senhor. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Foi bem curtinho. Eu acho que vai ficar um pouco curtinho, né? Porque eu não fiz ainda a edição. Mas é um processo que são 3 palavras, mas que são muito difíceis de fazer. Mas estamos aí para isso, para viver grandes coisas com Deus. Deus está chamando jovens, Deus está acordando a gente, não somente jovens, porque eu digo dos jovens aqui nesse canal é até os 100 anos, tá bom? Então se você vai ser mais velho, mas ainda não viveu nada com Deus, é o momento de viver algo com Deus, ok? Não limite o agir de Deus, não limite. Entendeu? Então vamos viver coisas grandes, vamos iniciar o nosso chamado, vamos pregar, vamos cantar, vamos fazer missão, vamos fazer o que Deus nos propositar. Então esse é o nosso trabalhinho, né? É um trabalhinho árduo, assim, que dói um pouquinho de fazer, mas que é recompensador. Já deixa aquele like, já dá aquela curtida no canal, deixa um grande beijo. E se você tem alguma sugestão, por favor, gente, coloca aqui embaixo, tá bom? Tchau!